Olá, queridos alunos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de gramática. E hoje o tema da nossa aula será funções da linguagem. Um tema que é muito recorrente, um tema que cai constantemente, é um tema que é muito cobrado na prova do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Então aqui fica o meu adendo para os vestibulandos que pretendem prestar essa prova. Anualmente é comum termos aí entre duas, três questões que abrangem esse conteúdo de funções da linguagem. Mas isso não significa, né, que não tenhamos que prestar atenção, não tenhamos que nos debruçar em cima deste conteúdo, que é um conteúdo muito importante. E, inclusive, é um conteúdo que está previsto dentro das habilidades do próprio Enem. Funções da linguagem, se eu não me engano, é a habilidade 19 do Enem, então ela é cobrada. E vale muito a pena prestar atenção, vale muito a pena estudar, ok? Vamos lá? Então, dentro de funções da linguagem, existem uma ideia de uma suposta dicotomia, ou seja, a visão do certo e a visão do errado. Dentro dessa visão dualista, nós temos ali a visão do tradicional e a visão do moderno. O tradicional, ele, ele concentra toda a sua ideia, toda a sua teoria e se baseia principalmente nos conhecimentos e nas regras gramaticais com referências clássicas no latim e no grego. E também no uso de grandes autores literários. E tudo que não se encaixa dentro dessas regras gramaticais normativas, tradicionais, é tido como errado, é tido como incorreto. Já na visão moderna, entende-se que a língua não se restringe a uma dicotomia. A língua ela é vista como uma função, uma das funções principais, né, dentro do uso da sociedade de seus falantes, principalmente por ser um meio social, né, e por ser uma forma interativa de comunicação. E nessa forma interativa, né, a língua, nos seus mais diversos usos diários, ali no dia a dia, pelos seus falantes, através dos seus diversos atos comunicativos, é natural que surjam situações que venham a fugir do que está prescrito na gramática. Mas isso não significa necessariamente que isso está errado. E com isso, a linguagem pode cumprir funções diferentes, de acordo com as diversas finalidades que podem fazer parte de uma situação comunicativa. Mesmo que compartilhando o mesmo código, a mesma linguagem, a enunciação depende também da posição dos interlocutores. E isso nós vamos ver mais adiante. O Enem gosta de brincar bastante com essas questões de situação comunicativa, de atos da comunicação, e nós vamos ver isso mais à frente, ok? Então, dentro do contexto comunicativo, esse quadro aqui é um quadro bem importante, o Enem gosta de brincar bastante com essa questão de emissor, receptor, o código, o canal, então é importante frisar bastante nisso. Dentro do contexto comunicativo, nós temos ali personagens, né? Vamos pensar aqui no contexto comunicativo como uma peça teatral. Os personagens são contexto, emissor, mensagem, receptor, canal, código. E nós temos o foco, né? Eu não sei se vocês já devem ter ido a um teatro, assistir uma peça, assistir a um show, mas é comum notar que no momento em que o ator, né, que a pessoa que está se apresentando ali, ela caminha sobre o palco, existe um foco de luz que acompanha ela, né, e de repente o foco de luz ele acende em uma pessoa, ele apaga e vai acender em outra. E aqui nesse quadro de contexto comunicativo, esse foco, ora ele vai estar no emissor, ora ele estará no receptor, certo? Então nós temos ali a mensagem, né, como o tópico central, né, aquilo a ser transmitido. De um lado nós temos o emissor, que é a pessoa que transmite a mensagem, é aquela que fala. Do outro, o receptor, que é quem recebe a mensagem, né? É a pessoa que ouve, a pessoa que lê a mensagem. E dentro de tudo isso, nós temos nós temos ali a mensagem, que é o conteúdo a ser transmitido, né?
Além disso, nós temos ali também o canal, que é o meio pelo qual a mensagem é transmitida. Ou seja, essa mensagem ela pode ser transmitida por e-mail, ela pode ser transmitida por uma carta, ela pode ser transmitida de forma oral através de uma conversa, ela pode ser transmitida de repente através da língua de sinais ou libras, ela pode ser transmitida através do braille. Então, o canal é a forma pela qual a mensagem é transmitida. Já é, são os signos e as convenções de utilização desses sinais, né? As palavras, as imagens e etc. E além disso, nós temos o contexto, né? Toda aquela situação do contexto comunicativo, certo? E entrando diretamente dentro das funções comunicativas, né? Existe uma teoria onde nós teríamos ali 6 funções comunicativas. E a primeira delas é a função emotiva ou função expressiva, que ocorre quando o emissor desenvolve o enunciado para expor a si mesmo. Nesse momento, lembra que nós vimos aqui anteriormente a respeito dos focos? Nesse momento aqui, o foco está onde? O foco está no emissor, né? Todas as atenções estão voltadas para ele. Atentem-se ali para logo para para primeira linha ali da explicação, né? Que diz que quando o emissor desenvolve o enunciado para si mesmo, então o foco está nele. E as principais marcas dessa função é o uso da primeira pessoa do singular, o uso das interjeições de valor emotivo, né? É um texto muito emotivo, é um texto muito expressivo, e a utilização especialmente da expressão das sensações, dos sentimentos, das impressões pessoais, e essa função ela é recorrente principalmente em textos líricos, nos poemas, canções, onde o eu poético ou o famoso eu lírico expressa o seu universo interior. É possível ver isso também nas cartas de caráter pessoal, nas crônicas sobre situações cotidianas com base em reflexões subjetivas. E aqui eu trouxe um exemplo para vocês de um poema da Cora Coralina, Timidez, o nome do poema. E vocês podem estar observando aí todas aquelas questões que foram ditas anteriormente a respeito das características dessa função, né? A respeito do eu lírico, da pessoa do discurso, das expressões. É algo que fica bem implícito no texto, certo? A próxima função é a função apelativa ou função conativa. Ali está escrito errado, conotativa, mas o correto é função conativa. Não confundam conativa com conotativa e denotativa. Conotativa e denotativa são questões diferentes, são de um outro momento, tá? Então ali função conativa. Enquanto a função expressiva, né, ela está centrada no enunciador, o foco é no emissor, aqui o foco estará no receptor. A apelativa é a que tem a maior ênfase no receptor, como eu já havia dito. E nota-se o uso principalmente em enunciados nos quais o emissor procura se dirigir diretamente ao receptor. Suas características são o uso de flexões em segunda pessoa, em verbos e pronomes, além dos vocativos e os verbos do modo imperativo, e geralmente são encontrados em textos injuntivos, que são aqueles que têm por objetivo transmitir instruções ou comandos, e também nos textos publicitários. Aqui eu trouxe um exemplo para vocês bem bacana de texto injuntivo, né, textos instrutivos também, que é a própria prova do Enem. Né? São textos ali de instrução, né? Onde nos dizem claramente o que tem de ser feito, como tem de ser feito, e é algo assim que não deixa dúvidas, é algo que vem falar diretamente com o seu leitor e não deixa dúvidas, né? É algo bem claro. E aqui também vocês conseguem ver todas aquelas características vistas e mencionadas no exemplo anterior. Além disso,
nós temos a função referencial ou a função denotativa, que trata, né, da linguagem centrada em si mesmo. Então aqui o foco não está nem no receptor e nem no emissor. O foco está na mensagem. E aqui ela busca usar a linguagem clara e objetiva, pois o emissor está preocupado com a transmissão do conteúdo e com a informação. Apenas isso. E essa função ela pode ser encontrada constantemente em textos jornalísticos, como a notícia, por exemplo, ou até mesmo em artigos ou reportagens de divulgação científica. Ah, aqui nós temos o exemplo da função fática, e a função fática ela dá ênfase ao próprio canal de interlocução. E nesse caso é notável em situação nas quais a mensagem é secundária, pois os interlocutores estão mais concentrados em verificar a existência da interação entre eles. Então a função fática, a gente pode se dizer que ela é um meio de testar o canal de comunicação. Sabe quando você quer iniciar uma conversa, ou quando você tá conversando com alguém, a pessoa está muito quieta, você quer ver se ela realmente está te escutando, que você usa ali um né, um oi de repente para iniciar uma conversa. Então é o meio de iniciar uma conversa, o meio de testar ou manter um diálogo e o meio de finalizá-lo. Né? Então é possível encontrar essa função nas interjeições, né? Eu trouxe ali 3 exemplos do olá, alô e né. E em frases, tudo bem, como vai? E essas expressões elas servem meramente para a manutenção do diálogo, assim como eu já disse, e não para a transmissão de uma mensagem, ok? E nós temos ali também a função metalinguística, que está centrada no código e na linguagem propriamente dita. É o enunciado que busca explicar o funcionamento da linguagem. Exemplos disso temos em textos que buscam explicar sobre a linguagem, sobre o ato de escrever ou sobre o texto em si. É comum, né, vermos aí de repente filmes que falem sobre filmes, né? Soa até meio que redundante. Ou textos que falem sobre textos, notícias que falem de notícias, e isso é a função da linguagem. Né? Nós temos ali, por exemplo, textos que falam sobre textos, textos que falam sobre palavras, como por exemplo o dicionário. Eu trouxe aqui um exemplo para vocês, o próprio dicionário. O dicionário é um material que fala sobre as palavras. Né? Ele explica, ele traz todas essas questões ali. E como visto no exemplo anterior, o código, o foco aqui está no código e na linguagem propriamente dita. E o enunciado busca principalmente explicar o funcionamento da linguagem, apenas isso. E aqui nós temos o exemplo dado, que fica bem claro, inclusive. Vocês podem estar observando que todas as características mencionadas ali podem ser encontradas aqui, certo? E nós temos também a função poética, que dentre todas as outras, inclusive, ela se caracteriza pelo uso artístico, criativo da linguagem. E é o tipo mais comum entre os escritores, cartunistas, compositores e humoristas. Nota-se o uso de recursos expressivos como conotação, sonoridade, jogos de palavras e significados. Então, a função poética ela é uma das funções mais carregadas de criatividade, de arte, de expressividade, e ela é muito usada nos exemplos dados ali. Né? A gente pode encontrar elas em cartoons, em músicas, né, em charges de humor. E aqui eu trouxe para vocês um exemplo, né, do texto de José de Alencar, onde fica bem claro os exemplos mencionados ali atrás, na explicação dada. E fica bem exemplificado o uso dessa função, né, de que forma ela ocorre, onde pode ser encontrada, certo? Então vimos aqui hoje as 6 funções da linguagem. Por hoje é só.
Eu espero que o conteúdo tenha sido produtivo, espero que tenham conseguido entender e nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau.